Olá a todos, meu nome é Ari Lopes, eu sou gerente sênior da Ondia para a região de Américas. Gostaria de agradecer a Conecta Latam por esse convite, um painel dessa importância. Temos aqui como tema de abertura do painel do evento de 5G e transformação digital na América Latina, os desafios e oportunidades do mundo pós-Covid. Obviamente, nós ainda estamos ainda lidando com todas as dificuldades que a pandemia vem trazendo para o mundo todo e para a nossa região como um todo também, mas em algum momento isso vai acabar, na verdade, e nós precisamos realmente pensar como tirar o melhor proveito possível de uma situação tão extrema como essa e tentar, de alguma maneira, utilizar isso para acelerar a digitalização da nossa economia, dos nossos países. E esse painel, portanto, vai tratar justamente desse tema, ou seja, como esse mundo pós-coronavírus vai se dar e vai se desenrolar, e como esse mundo pós-coronavírus vai impactar o nosso setor. Então, no painel de hoje, eu serei o moderador, e nós teremos conosco aqui o Celso Birrac, diretor de redes de acesso móveis da Claro. Olá, Celso. Rani Garcia, Telco Solutions Manager da Red Hat. Olá, Rani. Olá. Javier Her, Cloud Infrastructure Strategy Manager da Telecom Argentina. Olá, Javier. Marco Di Costanzo, Network Engineering Director da TIM Brasil. Olá, saúde a todos. Mauro Fukuda, Technology and Network Strategy Director da Oi. Olá, Fukuda. Olá, oi, pessoal. E, finalmente, Vikram Prasad, Program Ad Client Solutions da Amdocs. Hi, Vikram. Hello, how are you all? Hi, thank you. Thank you very much. Bem, antes de nós passarmos a falar um pouquinho do mundo pós-coronavírus, eu gostaria de abrir o painel perguntando para os nossos panelistas o que eles aprenderam ou estão aprendendo com essa pandemia, o que vem, o que os surpreendeu, o que realmente trouxe de aprendizado toda essa situação, né? Para dar um pouquinho de contexto, nós da da Ondia, né, Ovum, antiga marca da Ondia, nós vemos monitorando a resposta das operadoras, estamos olhando como que foram os impactos, né, tanto na operação quanto nos fundamentos, né, financeiros das empresas, os indicadores financeiros, e é impressionante como o setor conseguiu responder bem a uma situação tão extrema como essa. Então, eu gostaria de começar o painel, na verdade, tentando entender um pouquinho o que de aprendizado essa situação tão difícil nos trouxe. E gostaria de começar, talvez, por você, Birrac. Pois não, Ari. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar participando do painel. Bom, no geral, o que nós percebemos, separando um pouco entre redes móveis e redes fixas, começando pela rede móvel, já no início da pandemia nós percebemos uma desaceleração no crescimento, uma migração do tráfego das cidades maiores para as cidades menores, e nas cidades maiores uma migração do tráfego dos centros comerciais para as áreas periféricas. Percebemos também um aumento no tráfego de voz. As pessoas começaram a falar mais, né? Provavelmente, como efeito do confinamento, elas quiseram tirar um pouco do fator da impessoalidade de trocar mensagens, então nós observamos um aumento interessante no tráfego de voz, que é um serviço que já vinha há algum tempo numa tendência de desaceleração ou até de queda. Isso aconteceu num primeiro momento, né? Teve um certo aumento na voz, depois ela se estabilizou, mas ainda assim ficou em patamares maiores em relação ao que tinha antes. E no caso de dados, como eu falei, a gente percebeu uma migração, uma desaceleração, mas se manteve um crescimento ainda importante. Já no caso da fixa, a situação foi bem diferente, né? Como era de se esperar, as pessoas estando mais confinadas, passaram a usar as suas redes fixas para trabalho e para todo tipo de transação que se precisava. Então, nós percebemos nas primeiras semanas de março um crescimento que foi similar ao do ano inteiro de 2019. E isso exigiu da gente uma posição muito rápida de reação, acelerando planos que nós já tínhamos, de expansões das rotas de transmissão, de licenças, de tomar ações junto aos principais parceiros para acelerar os temas de peering, de cache,
E tudo isso, digamos, trouxe para a gente um aprendizado muito importante, primeiro de ver que a gente tinha um poder de reação muito grande, nós sabíamos, mas ele foi testado à exaustão e vamos dizer, com uma velocidade bastante rápida, nós conseguimos reagir e atender às demandas que se apresentaram, e também algumas particularidades no próprio perfil de consumo dos usuários, que passaram, como é do conhecimento de todos, né, os serviços de vídeo streaming, lives, games, também se acentuaram bastante, além dos aplicativos de telepresença, videoconferência, que também ficaram muito acentuados aí durante esse período e está se mantendo até agora. Então, no geral, esse é o resumo do que nós vivenciamos na Claro. Perfeito, muito obrigado. Marco, se você puder nos dar uma perspectiva aí desde o ponto de vista da TIM. Marco, você está no mudo. Eu acho que essa é a frase mais comentada durante as lives do último. E não caiu nesse erro, não participou da vida. Bom, obrigado ali pela pergunta. O que observamos, primeiramente, foi o nosso viver cotidiano que mudou. Como seres humanos, foi o modo de interagir. Nossos filhos passaram a ter acesso à escola via remota. Nosso hábito de consumo e de compras passou a ser digital. Nosso entretenimento, que já era digital, ainda mais digitalizou, porque fomos confinados socialmente. Nosso modo de interagir com as pessoas ficou essencialmente remoto e, portanto, digital. Nosso modo de trabalhar, esse painel teria sido físico, passou a ser digital. Então, antes que uma mudança no uso da tecnologia e das redes, o que registramos é claramente uma mudança abrupta e profunda de comportamento. Profunda porque foi realmente perceptível e foi quase universal, no sentido que tocou a quase totalidade das pessoas. Abrupto porque em poucos dias ou em poucas semanas realmente mudou drasticamente nosso modo de interagir, de locomover, de nos entretener, de comprar, de educar, de viver. Então, isso comportamento, essa mudança profunda de comportamento é um privilégio ter acompanhado, porque foi uma fonte de aprendizado enorme, como comentava o Biraki, o tráfego, o perfil de distribuição, tanto na geografia, no espaço, como no tempo, e também como uso, mudou muito. A rede fixa passou a ser utilizada praticamente inteiro em todas as horas do dia, e não mais na peak hour, na busy hour, na hora de pico, lá na volta do seu escritório. Porque foi uma fonte primária de conectividade para trabalho. Então, dentro da rede fixa, que aumentou na cima 30% como volumetria de dados, o que mudou, por exemplo, é que l'uplink, muito solicitado e necessário por meio de comunicação corporativo, aumentou muito mais que download. Rede móvel, o tráfego se deslocou de áreas comerciais para áreas residenciais, as áreas dormitórios, que costumava ter um ciclo diurno-noturno, passaram a ser constantemente ocupadas. Áreas ao redor do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, que era área dormitórios, onde as pessoas dormem, descansam para trabalhar no centro, voltaram a ser populadas de tráfego o dia todo, a hora todas. Mas esse é um efeito frio de tráfego, de volumetria, de intensidade, e foi realmente muito intenso esse conhecimento da mudança de perfil de nossos clientes. Até comparamos com o nosso colega lá na Itália, da Matriz, curioso, mas nem tanto, até natural, é que os comportamentos humanos se replicaram também em países diferentes, com diversas tonalidades ou profundidade de distanciamento social. Mas o que mudou muito é o uso dos serviços. A gente monitorou, por exemplo, que serviços de mobilidade como Uber, como Waze, como Google Maps, despencaram 60%, porque, óbvio, ninguém estava saindo de casa. Ao contrário, o uso de aplicativos, de serviço, de entregas, bombaram. E-commerce acelerou muito. Então, dentro de tudo isso, aprendizado, como precisa ser, como está sendo, como será capitalizado por uma operadora
que costumava ser um CSP, Communication Service Provider, e deve passar a ser sempre mais um DSP, um Digital Service Provider. Então, todos os canais de interação digitais aumentaram enormemente na TIM. A parte de e-sales, venda digital, a parte de billing digital, a parte de pagamento digitais, a parte de caring. Então, são todos acelerados, todo o ciclo de vida de interação de um cliente da TIM para comprar, receber uma fatura, ou recarregar, dependendo se é pós-pago ou pré-pago, pagar e ser atendido em sua necessidade de interação com a TIM mudou drasticamente. 75% foi o incremento de uso de URA cognitiva dentro da TIM, que é uma URA que atende um cliente de uma forma customizada, inteligente, movida por um motor cognitivo. O tema de interações digitais de pagamento aumentaram mais de 15%. O pagamento, as recargas digitais de nosso pré-pago, de canais físicos, mais de 30% mudaram para canais digitais. Então, houve uma mudança de comportamento. Isto não é um diferencial da TIM, acredito, mas é um comportamento natural, e acreditamos que esse comportamento pós-Covid, que foi gerado por Covid, continua no Covid, e acreditamos que uma boa parte do seu uso, costume, hábito, virá constante e durará também depois que a pandemia, esperamos, quanto mais cedo possível, voltará. Então, esse aprendizado impulsiona uma mudança de oferecer serviço, de interagir com o cliente. Cito três exemplos, depois tratamos quizá mais na frente. Um tema é novos serviços. Então, a TIM foi pioneira em lançar uma inédita parceria com um banco completamente digital como C6. E no momento nos quais as interações são à distância, ninguém vai em uma agência bancária, a TIM lançou um serviço com parceria com um banco que nasceu digital, a gente fala digital nativo digital, C6, uma parceria inédita, não é mais do mesmo. E, segundo, interações com clientes, sido de novo a URA cognitiva, que lançamos, que foi um grande sucesso. E terceiro, passamos a não somente Big Data Analytics, que já estavam sendo usados, mas inteligência artificial e machine learning em âmbito como planejamento de rede e otimização de serviço. O volume de dados coletado e tamanho, as variáveis, a complexidade de análise é tão grande que a inteligência humana já não é suficiente para tentar interpretar a volumetria e a complexidade da realidade monitorada. Então, passamos a utilizar machine learning sempre mais, tanto na parte de TI, de interação com o cliente, mas também na parte de rede. Se quer, depois comento um pouco mais para frente. Interessante. Estou tomando notas aqui desses pontos que até agora foram levantados bastante relevantes para a gente poder avançar um pouquinho durante o painel. Mudando um pouquinho de país, Javier, ¿se puede hablar un poco de lo que pasó en Telecom? ¿Qué tipo de aprendizaje tuve con este periodo de pandemia que puede compartir con nosotros? Sí, cómo no. Bueno, en general el comportamiento es tal como Celso y Marco estuvieron describiendo. Creo que esos comportamientos con distintas particularidades o detalles en países y regiones se han dado alrededor del mundo y quizás las particularidades estaban dadas por las cuestiones propias de la región, más las medidas que se tomaron respecto al aislamiento social, cuán estrictas o no fueron, en fin. Pero todo lo que ellos comentaron es muy parecido a lo que estamos viendo. De hecho, por ejemplo, lo del crecimiento del upstream más que del downstream, lo cual es lógico. Estamos todos, por ejemplo, en Argentina el confinamiento es obligatorio y es muy riguroso. Llevamos más de 120 días de confinamiento. Y bueno, entonces trabajamos desde casa, nuestros hijos estudian desde casa, compartimos información desde casa, no solo videoconferencias, siempre caemos en la videoconferencia, pero estamos constantemente compartiendo información más allá del streaming, más allá de que el streaming sea una parte importante, no digo que no. Y después hay muchos otros aspectos que
que también fuimos descubriendo y tratando de solventar durante este tiempo. Por ejemplo, en Argentina tiene un 40% de economía informal. Eso significa que los pagos se hacían cash, o en su defecto se complicaba el pago, porque al haber confinamiento, ese 40% de la población que tiene ingresos informales son ingresos que los busca o que los obtiene día a día. Al no poder salir de sus domicilios, era muy imposible obtener ingresos. Todo eso tuvo un impacto muy importante en los ingresos en el ingreso de los, yo diría de los SCP en general. En Latinoamérica no es muy distinto, digamos, el tema de la economía informal. Además, en ciertos países, por ejemplo, los gobiernos determinaron que por un determinado lapso de tiempo, en Argentina fue primero 180 días, ahora se extendió, no se le podía quitar el servicio a la gente que no pagaba. Por otro lado, la gente que tenía cash y quería pagar no tenía abiertos los lugares a donde debía ir a pagar. Entonces era casi un círculo vicioso, ¿no? Después, otra cosa que se afectó claramente es la cadena de suministro. Es decir, los procesos de planificación se estresaron muchísimo, lo cual significó que tareas que estaban planificadas para distintos lapsos del año se tengan que adelantar de manera importante. Lo explicó un poco Marcos, y Celso dijo prácticamente lo mismo respecto al incremento de tráfico. No sé si lo dije, pero en Telecom estamos en la red fija del 50% de incremento en downlink y 75% en uplink. Lo cual son valores realmente importantes. Las cadenas de suministro estresadas, las tareas que se tenían que adelantar, cadenas de suministro estresadas. El típico caso fue el tema de, no sé en Argentina, no sé cómo será en otros países, pero en Argentina hoy es muy difícil conseguir una PC, por ejemplo. Hay muy pocas PC, porque todas las empresas recurrieron a todo lo que es infraestructura COT y a la virtualización, e incluso a la offload, a la nube pública, para poder instanciar infraestructura y servicios, digamos. Otro aspecto muy, muy importante es cómo afectó, por ejemplo, a los técnicos de campo. Cuando teníamos un incidente que involucraba a personas o el incidente involucraba el interior del domicilio de un cliente, no se podía entrar, precisamente por el confinamiento. Bueno, esto fue todo un tema de negociación a veces con sindicatos, en fin, y por otro lado era la propia gente la que no dejaba entrar y prefería quedarse sin el servicio. Entonces la manera era buscar qué segunda conectividad teníamos, sea la red móvil, o incluso la compartición en algunos casos del segundo SSID o cosas por el estilo, o incluso surgieron algunas innovaciones, como por ejemplo la posibilidad de algunas aplicaciones que, bueno, todo el mundo las conoce y se están usando bastante, de realidad aumentada, para que el técnico de manera remota, o alguien especializado pueda indicarle de manera remota al cliente cómo hacer el fix, digamos, del inconveniente que tiene en su casa. Ahora, me quería detener un segundo en algo que había comentado Marco y que comparto, y me parece de alguna manera muy interesante de mencionarlo, ¿no? Hubo unos cambios significativos, muy, muy significativos en una serie de comportamientos. Esto es lo que estuvimos viendo del lado de los service providers. Ahora, eso estuvo dado por una serie de comportamientos también de los clientes, ¿no? Hablamos también incluso de las medidas del gobierno, pero de los clientes, ¿no? Y una de las cuestiones fue el tema del comercio electrónico.
hubo un incremento del 81% de comercio electrónico en Italia durante el momento más duro Italia vivió momentos muy duros, un 81%. En China el 36% hay un 36% de la población que no estaba previamente dispuesta a ir a comercio electrónico, tanto sea por su edad como porque vivía en zonas menos prósperas de China que hoy está dispuesto a ir. Todo lo que es medical care, Brasil, Corea, Francia, cambiaron sus regulaciones respecto a lo que es medical care para poder hacer medicina o atención remota médica. Ahora, y quiero volver a lo que decía Marco, ahora digo, todo esto, nosotros yo creo que fuimos relativamente exitosos en afrontar este desafío, esta crisis, esta situación absolutamente inesperada y de unas dimensiones realmente importantes, como mencionaban los colegas. Ahora, la verdadera transformación de los CCP, y si tenemos que aprender algo, es precisamente lo que decía Marcos, es que como CCP ya no nos sirve. Es decir, como CCP no podemos vivir ante cada situación corriendo y viviéndola como crisis. Nosotros deberíamos realizar una transformación a lo que él mismo dijo DCP, y comparto absolutamente, que es una definición que por ahí utiliza mucho Martin Kriner, el ex CEO y presidente del TM Forum, y nosotros tenemos que ir a otro tipo de modelos de negocio, modelos mucho más parecidos a lo que son los disruptores digitales. De hecho, el primer ejemplo que él dio, por ejemplo, del tema de banco, es un modelo de plataforma, y el modelo de plataforma es la disrupción misma. Es decir, nosotros no estamos acostumbrados a modelos de plataforma. Podemos buscar en cada una de nuestras empresas alguna plataforma que tenga cierto nivel de funcionamiento, pero nuestro negocio no está basado realmente en plataforma. Entonces tenemos que ir a ese tipo de negocio, a negocios de plataformas, de disrupción digital, que combinen no solamente la plataforma, sino la experiencia y el costo. Y la pregunta que a mí me queda es que si todas estas experiencias son extrapolables a la transformación a DSP, y yo no estoy seguro. Yo creo que aprendimos cosas, creo que aprendimos bastantes cuestiones. Lo que sí no sé es si tenemos clara la estrategia y el sentido de urgencia para hacer la transformación al DSP. Y ya para terminar y dejarle tiempo a mis colegas, tenemos otro problema para realizar esa transformación, que es el impacto en la economía mundial. El FMI acaba de proyectar 5,9 de caída en la economía mundial, creo que 5,9, y el Banco Mundial 6,2, pero bueno, digamos que alrededor del 6%. El Banco Mundial dice que es la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Y para hacer las transformaciones, para ir a las plataformas, para ir a esa disrupción digital a la que queremos ir y poder competir con los que realmente van a ser nuestros competidores, necesitamos inversión. Entonces, aun cuando hoy Bill Gates decía que todas las proyecciones que decían que en 2021 iba a haber un rebote no eran ciertas, que va a llegar hasta el 2022. Entonces, ahí nos queda una gran pregunta. Yo lo que diría, hemos sido exitosos, hemos aprendido muchas cosas, no extrapolaría la respuesta a que vamos a ser capaces de realizar la transformación a DSP y a poder competir en las grandes ligas como pretendemos. Porque, y si no hacemos eso, vamos a seguir siendo lo que él llama un dumb pipe, ¿no? O sea, un negocio de conectividad que te termina siendo un commodity. Hoy un negocio de conectividad es un commodity, tiene un margen muy bajo y necesita muchísimo volumen. Gracias, Javier. En realidad, este tema de dumb pipes está quedando interesante porque se quedamos como un dumb pipe, pero cada vez más relevante y crucial para la economía digital, pero seguimos peleando con este tema de hacer el retorno de la inversión en esa infraestructura. Muchas gracias. Gostaria de passar agora, Fukuda, se você puder dar a sua contribuição para nós aí nesse tema. Sim. Bom, a pandemia realmente trouxe alguns aprendizados, né, levantou aí pontos de atenção importantes aqui para as operadoras. O mais importante, né, que consolidou, na verdade, o setor de telecom aí como essencial para a população e para tocar
para que as empresas, né, pudessem ser tocados os negócios nas empresas. Né? Nós aprendemos que é importante manter uma rede robusta, escalável, flexível e automatizada, assim, para poder suportar aí todas as situações emergenciais, né? E vimos principalmente a questão da importância das soluções digitais para os clientes, tanto para o suporte técnico, para a questão do atendimento, para a oferta de soluções, para a venda. E a propósito, né, a gente pode dizer que, na verdade, a pandemia ele foi o principal agente para a aceleração e transformação digital das empresas nos últimos tempos. Né? Num prazo aí muito curto, as empresas brasileiras aí aceleraram o seu processo de digitalização, eles criaram novos processos aqui e implantaram também novas formas de atendimento. Né? A gente acredita aí que, após o final do isolamento, né, as pessoas vão perceber que, na realidade, o atendimento digital é muito mais simples, né? O que vai gerar uma mudança aí permanente aí na relação aí entre consumidor e empresas. Né? Com relação à questão do crescimento de tráfego durante a pandemia, né, na Oi, aqui a gente observou que logo no começo da pandemia, quando tivemos aí o início aí das primeiras semanas aí de isolamento, das medidas restritivas, de isolamento social, nós tivemos aqui dentro do backbone IP um aumento aí de cerca de 30% do tráfego total médio na rede. Esse aumento aí foi ocasionado principalmente aí pelo crescimento no consumo das aplicações de vídeo, né, de redes sociais, de videoconferência, aí, especialmente na rede fixa. Isso daí, na realidade, é um reflexo, né, na mudança do perfil dos clientes, né, uma vez que dentro da pandemia, né, eles se tornaram aí cada vez mais dependentes, vamos dizer assim, da internet, né. Porque a principal forma, na realidade, de entretenimento, né, ele passou a ser o streaming de vídeo, né, o relacionamento social, ele precisou ser feito com distanciamento, a questão do trabalho, né, precisou ser realizado remotamente, a aula da escola virou ensino à distância, né, então, houve mudanças aí significativas aqui no modelo das pessoas viverem, no modelo de como ela absorve, tiveram que absorver essa mudança, essa transformação que aconteceu aí durante a pandemia. Com relação ao tráfego de voz na rede fixa, a gente observou ao longo desse período aqui que manteve-se praticamente estável o tráfego de voz da rede fixa. Até a gente observou no começo da pandemia uma pequena queda no início do isolamento social em função do fechamento aqui das empresas, né, diminuição das atividades do call center, mas logo ele voltou aos patamares anteriores ao isolamento. Na rede móvel, tanto quando a gente fala no tráfego de dados, como no consumo de voz, né, a gente observou, na realidade, que o patamar, tanto para voz quanto para dados, ele praticamente trabalhou num patamar mais ou menos estável durante todo esse período. Até que no início do confinamento, até a gente observou aí um leve aumento no volume de chamadas de voz, né? Houve uma pequena queda no tráfego de dados. Houve essa questão da redistribuição do tráfego, realmente houve, né? Mas, vamos dizer assim, não foi em termos de volume, em termos de escala, vamos dizer assim, não teve assim, nada de muito representativo, né? Minha vez agora de falar durante o mudo. Muito obrigado, Fukuda, bem interessante o ponto de vista. Hanen, quizá passar para você agora, ¿qué piensas tú a este tema? Red Hat es una empresa que se está muy cerca de los operadores en algunos temas muy, muy importantes. ¿Qué tipo de aprendizaje tuve en estos últimos meses? Muy interesante todo lo que estamos escuchando hasta ahora sobre los colegas que han estado hablando de la situación en Brasil, en Argentina. Y para confirmar, yo tengo la oportunidad de poder hablar con muchos clientes a través del mundo, no solamente en Latinoamérica, Norteamérica, en Asia y en Europa. Y estamos viendo exactamente el mismo patrón de el cambio de la autorización de la red, de centros empresariales a centros residenciales. Está confirmado, es un impacto bastante grande, impacto tanto en las redes móviles como en las redes fijas. Los cableoperadores también están sintiendo la misma tendencia. Ha llevado a un cambio social, evidentemente, y Marco lo mencionaba muy bien, cómo hemos cambiado nuestra manera de consumir, ha cambiado nuestra manera de interactuar con las personas. Y lo hemos estado viendo a día. Hoy tenemos reuniones, días de trabajos que no terminan nunca. Y entre muchos hechos,
hemos visto también una gran necesidad de la adopción de tecnología a nivel residencial, a nivel empresarial, a nivel de las operadoras de telecomunicaciones. Las operadoras ya estaban en una fase de cambio, porque de una manera u otra ya estaban viendo lo que venía a nivel de cambio, sobre todo las operadoras móviles con el 5G. Muchos de los operadores estaban buscando y planificando ya lo que tenían que hacer para darle esa flexibilidad, donde hablaban también a nivel de la red, para poder acoger ese tipo de cambios, tener esa modularidad de poder cargar o repartir el tráfico dinámicamente entre las zonas de trabajo, como se está viendo. Y es lo que hemos estado trabajando hoy en día con muchas operadoras, sobre todo entre todos también en Latinoamérica, en ayudarlos en ese camino de cómo pueden ellos transformar sus operaciones para poder acudir a este tipo de vamos a decir así, de época, para darle cuando hablo de época, estamos pensando en ponerle fin a un momento dado, pero el fin parece no llegar nunca. Y del otro punto de vista, bueno, hay el punto de vista humano, el punto de vista tecnológico también y el punto de vista económico a la situación. Lo hemos estado viendo también, y entre esas cosas, pues es algo interesante de ver cuáles son las capacidades que les ofrece toda la tecnología que está disponible y toda la innovación que pueden adquirir a través de lo que nosotros llamamos la economía o la tecnología de código abierto, que está disponible para ellos, para ayudarlos en este camino. Evidentemente, muchas de las operaciones han podido continuar su planificación, otras están acelerando la planificación de adopción de 5G, de adopción de tecnología de virtualización, pero en regla general están todas intentando prepararse a lo que llamaba Marcos y lo que recalcaba también Javier, a nivel de ya pasar de no ser una communication service provider, pero ir hacia esa entrega de servicios digitales, un digital service provider. Y es lo que estamos viendo, y creo que es uno de los más grandes aprendizajes que nos deja hoy en día el COVID en términos de negocios y en términos de cómo gerenciamos las operaciones. Yo creo que es esa. No las operadoras de telecomunicaciones en el modelo de negocio actual no pueden seguir sobreviviendo de la manera como lo han hecho hasta el día de hoy. Y COVID simplemente fue ponerlo en la cara de las operadoras. Yo creo que a partir de hoy, o cuando finalmente podamos emerger de la situación del COVID, yo creo que no solo se va a acelerar la introducción de nuevas tecnologías en las redes, y la manera también de cómo se crean o cómo implementamos las redes al día de hoy, esa parte también va a cambiar definitivamente. Vale, muchas gracias. Vikram, your turn. We have been talking here basically about how the pandemic has placed some challenges to the operations, but we also had in this panel some contributions in the sense of how that also challenged the way that the operators are transforming themselves. In some ways, I believe some of the people here talked about how the pandemic is accelerating the step of change, how they are accelerating the digitalization of the operations in a telecoms operator. So I'd like to hear from you in terms of what are the lessons learned that you see from this pandemic up until now. If you can share with us some thoughts on that, it would be great. Yes, Ari, thank you. So during the course of 6 months, what we have actually noticed is, and this is pretty much what we have actually seen in North America, Latin America, as well as in Asia Pacific, Europe. We have seen, since the start of the pandemic, we have actually seen a huge traffic shift. I think some of the operators here have already mentioned, we've seen a huge traffic shift from what was like urban areas to more like, suburban and rural areas. So what was like the traffic consumption in like the city environments where the employees used to come and work in offices, all of those traffic that was actually being served by cell sites over there have all moved to the rural areas and to the suburban areas. And what we had actually seen is that the strategy of capacity optimization
around these neighborhoods needed to be adapted much faster. So when the traffic shift was actually happening to rural areas, there needed to be a remote and an automated way in which the operators could actually easily augment more capacity to those cell sites to make sure that the customer experience is actually not lost. So this was one of the biggest observations that we actually found out. Of course, the other factors that also went in was, we had similar things like, video. We saw an increase in video demand going up. We saw an increase in VoLTE traffic, for example, which shot up for like the first 2 months, but then it actually stabilized after that. So a lot of those components actually went up. In addition to that, what we also noticed was some of the operators were actually looking at how they can use automated ways to actually monitor their networks remotely without the need for having to dispatch field teams, without the need to actually dispatch drive testing teams to actually drive and figure out how the performance of their networks is actually doing. And this is where, more emphasis was actually being made on driverless kind of data collection and driverless kind of optimization techniques. So this was another area where, kind of like automation came into picture, more of automation, more of digitization, like your panelists have been mentioning, is what was actually the need of the hour during this pandemic crisis. And of course, the last point I just wanted to mention was in one of our operators that we provide services in Asia Pacific. So they actually were having postpaid fixed wireless users. So now during the pandemic, there were some prepaid users that actually started purchasing some very cheaper plans to augment for data traffic increase, and this actually led to overall congestion on the mobile network, and this caused some of the QoS that was being guaranteed to the postpaid users to suffer, which made Amdocs come in there and provide some optimization around which we made the networks stable at that point of time. So these were some of the key 3 areas where we actually saw increase in fixed wireless on the prepaid postpaid side, increase in automation in terms of remotely monitoring networks as well as remotely trying to assure and optimize networks, and of course how do we actually plan with capacity shifts in these kind of situations? How do we actually visualize and show the operators automatically where the transition to capacity has actually happened over the due course of a month or 2 months or even more. So these were some of the areas where we found during the pandemic as challenging, that we actually ended up helping the operators also. Thank you, Vikram. Nós pudemos ver aqui na contribuição dos nossos panelistas alguns temas comuns, né? Alguns falando sobre digital service, a trajetória da operadora para tentar acelerar nessa transição de ser uma operadora de comunicações para um provedor de serviços digitais. Pudemos ver também os impactos que a pandemia trouxe para a rede e os ensinamentos, né, que esse desafio trouxe para todas as operadoras. Eu gostaria de propor agora, até a gente está chegando aí para a parte final do nosso painel, propor para cada um dos nossos panelistas pedir uma reflexão sobre o que vocês imaginam que seja uma rede de telecomunicações nos próximos, vamos dizer, 5 anos. Vamos usar um pouco da imaginação, né? Nós tivemos algumas contribuições interessantes aqui, falando de automação, de como conseguir a importância de digitalizar os canais de atendimento ao cliente, mas vamos imaginar, né, feitos esses investimentos, feita essa transição, como seria daqui a 5 anos? Mudando um pouquinho a ordem do painel, eu gostaria de passar a bola para o Marco, e aí depois a gente passa por ali. Marco, se você puder deixar aí, na verdade, para todos, se puder deixar a resposta entre 3 e 4 minutos, eu agradeço. Obrigado. Vou tentar ser rápido, Ari. O percurso de transformação digital rumo a DSP não é nada fácil, compartilho com Javier as complexidades. Com muita humildade, nós fomos injetados e catapultados para uma transformação digital. A gente não eligiu mudar digitalmente. Fomos simplesmente catapultados
por fora de uma cápsula na qual estávamos fechados. Teríamos tomado 3, 5 anos para, quizá, cumprir essa transformação digital. Nos faltou coragem digital. Mas uma vez que agora fomos ejetados, estamos no espaço, o que podemos decidir é como e onde aterrissar. Eu vejo dois lados, Ari. Primeiro lado é lado de cliente, digital outside. Mas para ser digital outside, não podemos não ser digital inside. Não podemos pretender de oferecer para o cliente alguma coisa que não somos capazes de desenvolver. No lado de digital outside, que é com o cliente, vejo três grandes ênfases. Entender, então, todo o tema aqui, Big Data, Machine Learning, Deep Learning, Artificial Intelligence, para compreender, ler e extrair insight foresight. Interagir, então vale de novo o tema de caring, de billing, de sales, de payment, tudo aquilo que é interação com o cliente, digital, é de mais qualidade, de melhor qualidade, de menor custo. E oferecer, desenhar serviços, estava falando de financial service, mas é somente scrub de surface, tem serviço de health, de segurança, de educação. Então, temos que entender, interagir e oferecer. Mas a pergunta foi inside, então vou um pouco mais na parte de engenharia, sou diretor de engenharia de implantação da TIM, como nós estamos cogitando de ser digital inside. Digital inside, como eu vejo uma infraestrutura do futuro. Honestamente, enxergo alguma coisa em 5 anos na parte de uma rede que seja open e cloud run. Não vejo como a parte run, que representa 60% de nosso TCO, e continuar legada, fechada, proprietária, single purpose. E vejo uma cloud and sliced core, porque os recursos têm que ser alocados já do core, mas propagando, endossado end-to-end até cliente, para ser direcionado em função do tipo de uso, de caso de uso, do tipo de aplicação, do tipo de serviços. Então, uma rede cloud, de novo, a nível core, sliced como capability essencial, que vem junto com 5G, claramente. Vejo uma rede de transporte que é sempre mais software-defined network. É uma rede de transporte dinâmica, capaz de instanciar aplicações e serviços desde a parte RAN até a parte de content e de core. In um percurso da TIM, hoje na TIM mais de 60% de nossas functions são virtualizadas, no modelo NFV. O que vamos a fazer, já estamos terminando o ano com 41 data centers de rede distribuídos em 30 cidades. Desde data center core até edge data center locais. O que é a próxima wave depois de Network Function Virtualization, NFC, Network Function Cloudification. O nosso core que estamos desenhando já é um core nativo, Cloud Native Core. Não é uma virtual core, já é um cloud core. Alguns serviços, algumas funções, function, já estamos migrando, estamos desenhando um percurso de cloudificação em cloud pública. Nosso serviço de mensageria, que foram lá 4 anos atrás, os primeiros a ser virtualizado, embarcado, onboarded em NFVI, em infraestrutura virtualizada, irá ser off-boarded, offshore, em public cloud. Outros serviços, mais crítico, mais interativo, será possivelmente híbrido, na cloud privada ou pública. Então, vejo uma rede distribuída com conteúdo e serviço sempre mais próximo ao cliente, com uma abordagem de tipo Mac, Edge Computing, camada de redes, tanto no acesso como em core, como em transporte, cloudificada, open, sliced, recursos dinamicamente alocados em função da exigência do cliente, do serviço, da aplicação, da circunstância e do contexto. Muito obrigado, Marco. Fukuda, e você? Como que você imagina as redes de telecom daqui a 5 anos? Quais são os principais pontos que vêm à sua cabeça? Bom, daqui a 5 anos, certamente já teremos aí as redes
5G já operacionais, aí, trabalhando plenamente aí com todas as capacidades, aí como o Marco falou, da capacidade do standalone para estar suportando aí serviços em tempo real, no modelo Slice, né, e suportando aí baixíssima latência, trabalhando com APIs abertas, né, justamente para poder criar esse contexto do mundo aí cloud nativo, né, que permita fazer também a integração e o desenvolvimento ali de serviços e inovação de forma aberta, né. Da mesma forma, a gente vê, por outro lado, também que as tecnologias também da rede de acesso banda larga fixa, elas estão evoluindo também, né, nós estamos aí passando para a evolução das redes GPON para XGS-PON, introduzindo aí Wi-Fi 6, e, na realidade, todas essas tecnologias, né, vão ser complementares, né, para atender a necessidade de conectividade de banda larga das pessoas. Já há muito tempo atrás, né, eu sempre comentei, né, quando começou as redes NGN, né, a tendência natural era para caminhar para um rumo em que as redes, na realidade, vão ser cada vez mais simples, né, em termos físicos, né, complexos funcionalmente, mas simples em termos físicos. Vão ser, na realidade, no futuro, com a virtualização, efetivamente com a virtualização entrando nas redes, basicamente as grandes redes ETL, como você o quê? Redes de servidores ligados com fibra, né? E nas pontinhas lá você vai ter lá a anteninha, a fibra também ligada na anteninha, fazendo distribuição do sinal móvel e chegando também com fibra nas casas das pessoas, com acesso fixo, né? E distribuindo internamente com Wi-Fi ou com rede cabeada física. Então, esse modelo ele vai ser possível na medida em que a virtualização vai caminhar, na medida em que nós vamos estar trazendo também as questões de evolução de rede para o Edge Computing, para justamente poder viabilizar aqui a entrada de aplicações de baixíssima latência, aplicações em tempo real, aplicações de missão crítica, e principalmente eu acredito que as redes, né, vão permitir esse controle através dessas APIs abertas, né, e vai permitir com isso uma fácil integração e desenvolvimento aí de serviços digitais, que o novo modelo de rede, ele pressupõe justamente o desenvolvimento todo em cima de uma transformação digital, e os serviços vão estar ligados, né, a essa transformação digital da rede, né. Eu acredito também que as redes, cada vez mais, elas precisam ser simplificadas. Com isso, as questões de introdução de novas tecnologias, né, vinculadas aí justamente à questão da virtualização e do SDN, uma camada que faça a desagregação da camada de controle, né, da camada de dados, isso é fundamental para que a gente possa trabalhar com uma rede otimizada, simplificada nos seus aspectos de controle, e com isso transformar, na realidade, a rede, né, num modelo de transporte que permita aí estar tratando aí qualquer tipo de aplicação, mesmo porque no futuro, né, vamos ter aí nas redes aí mais coisas conectadas do que pessoas conectadas, né, a internet das coisas efetivamente vai estar dentro dos próximos 5 anos aí entrando efetivamente massivamente. O 5G ele é um dos pilares fundamentais, inclusive para o 5G, e as coisas aí vão estar todas conectadas aí, viabilizando aí um novo conjunto aí de aplicações que com certeza, né, vão transformar a vida das pessoas, vão transformar as redes de telecomunicações no modelo de uma internet única, né, provendo aí multisserviços aí, e totalmente flexível e agnóstica aí ao tipo de device, né. A rede, para isso, precisa ser transformada, né, e aos poucos isso vem acontecendo, cada vez mais a virtualização, né, os telco data centers estão entrando nas operadoras, né, a implementação do telco data center é um dos passos fundamentais para que a gente efetivamente caminhe na questão da virtualização. O 5G já nasce integralmente no contexto da virtualização e do modelo de cloud, então isso vai fomentar, logicamente, a introdução desse novo modelo de rede, dessa nova arquitetura, que vai estar aí transformando aí a vida das pessoas e a conexão daqui para frente, né? Obrigado, Mauro. Mihak, com você, o que você imagina que vai acontecer aqui nos próximos 5 anos? Pergunta fácil. Pergunta fácil, né, Ari? Ari, em termos gerais, pensando em futuro e o que está mapeado na cabeça das operadoras como evolução, né, eu concordo com o que os meus colegas disseram, né, a tendência, o 5G é uma realidade, ele já começou a ser oferecido agora, no caso da Claro a gente já está oferecendo, a digitalização é um caminho que também as operadoras estão caminhando para ela, num sentido até de, nesse período, talvez a operadora, ela passar a ser um portal de serviços e soluções, né, além do que hoje ela já é.
Mas existe um tema que eu acho que vale a pena a gente refletir, que é, nesse prazo de 5 anos, nós vamos ter que passar por um período bastante nebuloso de recuperação do que nós estamos vivendo hoje, que não vai ser algo simples, né? Não há dúvida que os investimentos para o próximo ano, todos os acionistas vão querer entender muito bem qual vai ser esse investimento, porque vai ser o momento em que o mundo ainda vai estar experimentando uma retomada essa que nós não sabemos como ela vem, não é? Que hábitos dessa fase de confinamento e de incertezas o cliente de fato vai trazer quando ele tiver mobilidade? Vai ser uma euforia? Nós vamos voltar a ter os aeroportos lotados, e aí sim, com um perfil de uso diferenciado, que foi o que o cliente absorveu nesse período, vamos voltar a ter shows. Então, assim, o quanto vai ser novo e o quanto vai ser algo que a gente já conhece, só que acelerado ou não. Então, o que eu vejo o caminho natural é esse mesmo, né? É a digitalização, é o 5G, mas nós vamos ter que lançar mão de muita inteligência artificial, trabalhar os dados todos que nós estamos agora colhendo, né, ou coletando, para poder fazer uma projeção certeira, porque o que vai puxar a rede e o perfil que essa rede vai ter vai ser o mercado. E o mercado vai ser severamente afetado pela pandemia. Então, eu acredito que o caminho é esse que foi mencionado, mas até onde a gente vai estar daqui a 5 anos vai depender muito de como que o mercado vai se comportar. Do nosso lado, a gente vai estar preparado para essas ações. Acho que o principal aprendizado foi o que eu mencionei no início, né? As operadoras vão ter que estar muito, assim, com soluções muito leves e de rápida reação, então o tema de virtualização é importante, né? Mas, efetivamente, para onde a gente vai caminhar, ou aonde estaremos de fato daqui a 5 anos, eu diria que tem uma dependência muito forte do mercado. Um exemplo é mais ou menos imaginar o seguinte: hoje, pegando assim a fase pré-pandemia, com todo o avanço, com todo o crescimento alavancado que a gente verificou nos últimos anos, hoje a gente já tem, vou dar um exemplo extremo, mas nós ainda temos cidades no Brasil com cobertura somente 2G, não é? Então, assim, o mercado é que diz essas coisas, né? Essa cobertura não está lá porque o operador não quis investir, é porque não houve, obviamente, demanda por algo a mais, né? Então, nós vamos ter que ficar muito atentos, né, aos movimentos do mercado, aos movimentos dos governos, para ver exatamente até onde a gente chega em 5 anos, seguindo essa trilha de virtualização, de 5G. Acho que o tema que foi mencionado sobre a IoT também é bem interessante. Acho que essa é uma tecnologia também que vai ter uma expansão bastante grande, mas a gente tem que estar muito atento aí aos sinais de mercado para conseguir calibrar corretamente até onde nós vamos conseguir chegar. Muito obrigado, Birrac. A sua fala me faz lembrar que o nosso governo aqui no Brasil está sentado em mais ou menos 35 bilhões de reais que deveriam ir para universalização do serviço e, infelizmente, tiveram outros usos. Imagina se esse dinheiro tivesse sido aplicado, não é verdade? Mas realmente você tem toda a razão. O passo e o ritmo dessa aceleração, né, dessa digitalização vai se dar de acordo com a recuperação que nós tivemos da economia. Gostaria de, Javier, nosotros estamos hablando acá de cómo van a pasar las redes en los próximos 5 años, y mucho se ha hablado hasta ahora de virtualización, de cloud, y creo que este es un tema que te interesa muchísimo. ¿Y cómo piensas tú que va a pasar con las redes en los próximos 5 años? Bueno, a ver, al ritmo de cambio que se mueve el mundo hoy, 5 años es un siglo, ¿no? Sí, y sin entrar en la teoría de la singularidad ni nada por el estilo, pero la verdad que pensar a 5 años es muy difícil. Sin embargo, algunas pinceladas de obviamente, opiniones personales, yo creo que me animo a dar. A ver, yo creo que lo que nos está pasando con la pandemia, Marco puso otra metáfora, yo voy a poner una metáfora diferente. La pandemia yo creo que es una foto que tiene 2 caras, ¿no? Que tiene una cara en donde nos ayuda o nos pide acelerar digitalmente algunas cuestiones. No, nuevamente, insisto, no extrapolaría eso a que vamos a lograr ser DSP porque hayamos hecho esto, pero sí nos pide ir por ese camino. Y por otro lado nos genera un impacto económico enorme y nosotros necesitamos todos esos recursos
para poder fondear esa transformación. Pero no deja de ser una foto. ¿Por qué? Porque antes del COVID-19 existió ya la definición de la cuarta revolución industrial, perdón, me agregué una, de la cuarta revolución industrial, ¿no? Entonces, ya a partir antes de 2017 en Davos, en el Foro Económico Mundial, los líderes mundiales se preguntaban si iba a ocurrir. Y hoy ya se preguntan, desde el 2017 ya se preguntan cuándo va a ocurrir, de qué manera va a impactarnos y qué podemos hacer con ese impacto, ¿no? Y esa cuarta revolución industrial es enorme y trasciende muchísimo más lo que nosotros hemos visto con el COVID. De hecho, incluso nos pone en duda a nosotros en algún punto como Homo sapiens. ¿Por qué? Porque en las tres revoluciones industriales anteriores los cambios ocurrían fuera del cuerpo del ser humano. Hoy los cambios están ocurriendo dentro del ser humano. Se empieza a difuminar la diferencia entre lo artificial y lo natural. Tenemos un montón de ejemplos. Hay un ejemplo de una empresa de Elon Musk que ya está con los chips, con la inserción de los chips, digamos, en el cerebro y todas estas cuestiones. Entonces yo digo, la foto es el COVID, pero no nos olvidemos si queremos pensar a 5 años, veamos la película, y yo creo que la película es la cuarta revolución industrial. Y entonces ahí uno empieza, entonces esa es la primera pincelada. Una segunda pincelada es, bueno, ¿cómo serían las redes? Yo creo que se habló muchísimo acá de tecnología. Yo no me animaría a hablar de tecnologías específicas a 5 años, porque de hecho hablamos de 5G, pero ya se está hablando de 6G, y los ciclos de innovación son cada vez más cortos. El ritmo de cambio en el mundo es cada vez más pequeño. De hecho, el ritmo de adopción de 5G está siendo mucho más rápido que el de 4G, por ejemplo, que empezó en el 2010. Entonces, lo que sí me animo a decir es que nuestras redes, o las redes van a empezar a ser más del tipo de la misma manera que nosotros tenemos los self-driving cars. Voy a tomar un concepto de Kiriti Compella, de Juniper, que es las self-driving network, ¿no? Son redes que se van a manejar a sí mismas, ¿no? Y aquí vienen todos los conceptos que nosotros diariamente mencionamos. Yo creo que claramente va a haber un desplazamiento de nuestro trabajo de lo que es el runtime al design time. Es decir, nosotros vamos a dejar de estar todo el día operando, esas redes se van a autooperar. ¿Y cómo van a hacer para autooperarse? Y bueno, ahí viene todo lo que hablamos de inteligencia artificial, closed loop, self-healing, y todo lo que tiene que ver, obviamente, todo esto es absolutamente software-centric. Los ciclos de innovación del software son mucho más cortos que los del hardware. Entonces, creo que más allá de las tecnologías en particular, la red lo que va a ser una red que se va a autocurar, es una red que va a autofuncionar. Y nosotros vamos a estar más trabajando en el design time, es decir, viendo cuáles son los servicios que requieren los clientes, tratando de entender con analytics y con inteligencia artificial qué es lo que nos están pidiendo los clientes y cómo diseñamos eso para entregárselo. Y creo que si nosotros queremos, y yo ahí voy a tratar de ser, como trabajo en un service provider, un poco más optimista que Martin Kriner, y yo creo que Martin Kriner dice que el 95% de los service providers van a fallar en su camino a ser digital service provider. Bueno, yo quiero pensar que vamos a hacer más lo que Tim, que hoy, que todos, vamos a lograr finalmente ser un poco más del 5%, y vamos a arribar a ser DCPs. Ahora, si somos DCP, además vamos a tener que pensar más allá de la red. Es decir, cuando salgamos del runtime y salgamos del detalle del runtime, vamos a tener que empezar a pensar mucho más en el design time. Y el design time empieza a tener ciertas características como el intent base, como una serie de cuestiones que se las puedo pedir a mi red o se las puedo pedir a cualquier otra red. Y si esa otra red no me la puede dar es porque es en definitiva un dumb pipe que no puedo hacer la transformación. Entonces, la última pincelada que quiero dar de estas 3 o 4 que dije es que vamos a tener que pensar mucho más allá de los límites de nuestra propia red.
Es decir, vamos a tener que pensar que nosotros vamos a poder instanciar servicios independientemente de nuestra infraestructura física, a partir de acuerdos con terceros, a partir de intercambios de interfaces, a partir de lo que sea, pero nuestro trabajo va a ser el design time, y el design time naturalmente nos va a llevar a pensar más allá de la red, y realmente yo creo que si nosotros logramos eso, ese día vamos a estar jugando como DSP y en las grandes ligas. Muchas gracias, Javier. Vikram, you gave a contribution, very interesting contribution in our first part of our panel, talking about network automation. And I believe this is going to play a big part in these next years. So what's your take in terms of the future of the network in the next, let's say, 5 years? Yes, it's a question that I think I agree with some of the panelists who have already talked about it before. I like the analogy that Javier actually used to self-driving cars to a self-driving network. So I think the future of 5G is going to be a very complex HETnet. You're going to have, 2G is still around, 3G is still getting, reformed to new spectrum. 4G is still going to be around. 5G is going to come. 5G has two legs, non-standalone. You're going into standalone also. So in that scenario, it is actually going to become a very complex network. And a complex network needs to have some sort of like a complex-driven algorithm that actually drives different settings, different optimization techniques, different parameter settings that is done automatically through an automated algorithm approach. And this is based on the learnings of machine learning, artificial intelligence that actually completely feeds into this system and provides the right set of recommendations, the right set of parameters that actually need to be applied to these networks to manage it and maintain it at scale. And this is definitely something that is actually that we are investing in, that we are moving forward with. One biggest thing is how do we actually bring up networks automatically without the need for any kind of like intervention, any kind of remote field teams, zero touch. How do we actually get zero touch networks up and running? And how do we actually automatically feed the zero touch sites to a fully functional 5G SON algorithm that actually not just does ML, not just does like regular kind of what the regular SON these days does, like ANR or MLB, but actually does a whole amount of very good optimization techniques as to improving time on 5G. Making sure that DSS, dynamic spectrum sharing, is actually being utilized properly. How do we actually maximize throughput around the sites? How do we actually maximize user experience? All of these things need to be done in a very holistic, in a very automated fashion with the machine learning and artificial intelligence in there. Plus, I do see that the future of 5G networks is actually going to be more densification. So there is going to be operators who are actually going to be using low band, mid band, high band, millimeter wave frequencies in certain hotspots. So it is going to be that they need to densify a lot on building out their 5G networks. So it is going to be densification, like the panelists discussed before. Cloudification of the networks. Cloud is another big thing that is actually happening at this point of time. And of course, moving into this, you actually see disaggregation of networks also, right? You actually see disaggregation, you actually see Open RAN, you actually see O-RAN. All of these things are actually happening at this point of time. With the disaggregation, the operator actually has the beneficial, he has the support to actually choose what kind of options they need. You want to have low latency, choose option 8 or option 7. You want to have high latency, you actually choose a different kind of option. So you can actually mix and match based on the type of use cases that you actually want to deploy on 5G, and you have that flexibility and feasibility to actually have this disaggregation. And last but not the least, I think all the operators, the community itself is actually moving towards private networks and IoT. So this is another big thing where we are actually seeing, with spectrum, with the full flexibilities that 5G comes with, operators have now
the flexibility to offer private networks to enterprises and IoT also. So this is where I do see that, the future of 5G is leaning towards. Thank you very much, Vikram. Hanen, creio que agora é a sua vez. Como você imagina aí, do ponto de vista da Red Hat, o futuro do setor das redes nos próximos anos? Es interesante escuchar a los panelistas dando la óptica, las diferentes ópticas. Yo no quiero agregarle más complejidad, pero la verdad es que está allí también. Estamos en una fase donde estamos viendo la cloudificación de las redes, que sea a nivel del corazón de la red hasta la parte del acceso, tanto radio como fijo. Estamos viendo en la parte de radio toda la evolución que está pasando con lo de Open RAN, con lo que se está haciendo a nivel de estandarización de interfaces en O-RAN, buscando la manera de tener un nuevo acceso radio mucho más económico, más flexible, más fácil de desplegar, buscando esa manera de no simplemente seguir agregando la capacidad 4G, pero también empezar a introducir la 5G. Evidentemente, de aquí a 5 años ya estaremos en 5G. Ya se ve en muchos países, en Latinoamérica comienza a surgir ahora los despliegues comerciales. Hay una cosa de la que no hemos hablado, que es la convergencia. Ya el Broadband Forum ha introducido las especificaciones junto con 3GPP para tener una red convergente fija y móvil, que me parece también un componente ideal para este tipo de situaciones que estamos viendo hoy en día. Eso también se va a acelerar. Va a haber un incremento en toda la modernización de la red fija también, y la convergencia fija móvil, como la propone el Broadband Forum, yo creo que va a amplificar este evento. Evidentemente, el cambio, Vikram hablaba de la desagregación. Yo voy a hablar de la softwareización de la red. Estamos viendo una evolución de la virtualización hacia el cloud native, o de nube nativa, vamos a decirlo así. Es genérico, se está desplegando y lo estamos viendo hoy cada día que trabajamos con los operadores, que trabajamos con los socios del ecosistema. Estamos viendo que todo lo que se está construyendo de manera ya directamente para una nube nativa, una nube que no va a estar simplemente en el público, ni tampoco privada, tampoco va a estar en el data center, va a estar en todas partes. Y al que se viene a agregar una nueva nube, donde que no hablamos hoy, no tuvimos la oportunidad de ir un poco más allá, que es lo que llamamos el Edge Computing. Nosotros tenemos esa visión de la nube híbrida, donde todas estas componentes, que sea el Edge Computing, que sea el acceso radio, el acceso fijo, que sea el corazón de la red y que sea la nube pública, como una misma estrategia. Hemos estado trabajando durante todos estos años para tener la tecnología que tenemos hoy en día y poder brindarla a los operadores para ayudarlas en esa transformación. Y es bastante difícil porque no se tiene una bola de cristal para ver lo que va a suceder aquí en los próximos 5 años, sobre todo en lo que viene a ser la aceleración de los procesos a nivel de las operadoras hoy en día. Van a poder finalmente acelerar esos ciclos de vida que tienen hoy en día, que es lo que ha estancado mucho a muchas operadoras hoy en día. Van a poder acelerar, es lo que estamos intentando hacer. Vikram también hablaba de la automatización, de tener, y Javier también lo mencionaba, de tener esas redes que se manejan automáticamente. Yo creo que esta no es una visión tan lejana, o desde el punto de vista de la tecnología que existe hoy en día, con los avances que se tienen en inteligencia artificial y machine learning, no es una visión que está muy lejos. Sinceramente, compartiría la visión de Javier en ese sentido, de ver más allá de redes automáticas, de redes con self-healing y que se distribuyan automáticamente. Pero nuevamente depende de la realidad del día y también la realidad económica que vamos a vivir a partir del año que viene, cuando realmente empiecen el impacto económico se sienta realmente en el... yo creo que eso va a balancear las dos cosas, ¿no? Lo que se quiere hacer, ya cuando se tiene una visión a dónde queremos ir, y lo que se puede hacer en función del marco económico en el que vamos a vivir. Por supuesto, Red Hat está para ayudarlos a todos en ese camino.
desde cualquier punto de vista. Y la verdad es que quisiéramos ver también a todas las operadoras que sean exitosas en essa transformação hacia um serviço de provider digital. Rani, muitas graças. Bem, com isso nós estamos chegando ao final do nosso painel e eu gostaria rapidamente de concluir aqui mostrando, talvez trazendo alguns elementos que diversos dos nossos panelistas trouxeram e abordaram nas suas falas, de que realmente a pandemia nos atingiu num momento de muita transformação no setor e que por um ocaso do destino, justamente no momento que as operadoras e o setor como um todo vem passando por uma transformação que envolve desde trabalhar a virtualização até se preparar para o lançamento do 5G, e obviamente as condições de mercado vão ditar, irão ditar essa transformação, mas é curioso também notar, e importante notar, a centralidade do nosso setor para a recuperação econômica das economias em geral. Já sabíamos que o setor de telecom era essencial para a economia e essa pandemia trouxe uma urgência ainda maior e só veio reforçar ainda mais esse ponto e, na verdade, acabou acelerando muitos dos planos que estão aí por vir. Com isso, eu gostaria de agradecer muito os nossos panelistas, eu acho que o painel foi bastante rico, bastante interessante. Espero que todos tenham aproveitado. Agradecer a Conecta pela oportunidade de moderar o painel e agradecer a todos. Muito obrigado.